Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma semana de aula técnica aqui no seu MEC, seu Universo do Mecânico. Hoje, aula ao vivo, São Paulo, temperatura bem baixa, um pouco frio, ó. Camisa por baixo e jaleco por cima, né? Para darmos início à nossa aula técnica de número 13 de 2015. Sejam todos muito bem-vindos a mais um início de semana, a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC, seu Universo do Mecânico. Alessandro Tomás já está linkado, participando da aula, Diomedes, Genério Possamay, Marcos Celso Gutierrez, Rony Godoy, lá de Timóteo, Minas Gerais. Pessoal da KDS Automotiva também já estão linkados, acompanhando mais um treinamento técnico aqui no seu MEC, seu Universo do Mecânico. E claro, né, alunos de todo o Brasil acompanhando dicas, detalhes, informações hoje sobre o Ford Fiesta 1.6 Flex. Vamos lá ao título do nosso treinamento. Gerenciamento eletrônico, Fiesta 1.6 Flex, Marelli IAW 4CFR. Hoje, nossa sexta aula deste veículo, sensor parte 3. Então, veremos mais detalhes sobre os sinais de entrada. Aliás, sensores bem interessantes no treinamento de hoje, né? Afinal de contas, vamos ver aí algumas leituras, informações, né, que chegam até a unidade de controle eletrônico Marelli do Ford Fiesta para que a unidade possa gerenciar corretamente o funcionamento do motor. Então, vamos lá o nosso tema da aula de hoje. Aula passada, em sensores, abordamos temperatura do ar admitido, temperatura do motor e os interruptores que temos no Ford Fiesta. Aula de hoje, sensores, parte 3. Veremos um sensor bem próximo à temperatura do ar, sensor MAP. Afinal de contas, as peças, né, tanto MAP quanto temperatura do ar, eles estão na mesma carcaça, eles compartilham a mesma carcaça, é um sensor único, mas com respostas diferentes, né? Temperatura do ar e MAP. Por que é um sensor único? Por que eles estão juntos? Diminuição de custo. Se eu tenho temperatura do ar admitido, onde que eu meço melhor a temperatura do ar admitido? Dentro do coletor de admissão. Onde eu meço a variação de pressão do motor? A variação de pressão no coletor, dentro do coletor de admissão. Então, obviamente, temos a possibilidade de alguns sistemistas colocarem MAP e temperatura do ar na mesma carcaça. E de sobra ainda, né, diminuir um fio. Por quê? O sensor de temperatura do ar, como vocês viram semana passada, temos dois fios nele. Um aterramento e um 5 volts, que é enviado e controlado pelo módulo. O sensor temperatura do motor, mesma coisa, só dois fios. Um aterramento e um 5 volts com controle. E o sensor MAP? Para o MAP funcionar, precisamos de 3 fios. Aterramento, 5 volts e a resposta. Então, se nós temos o MAP mais o temperatura do ar na mesma carcaça, teoricamente teríamos 3 fios do MAP e 2 do sensor temperatura. 5 fios. Mas temos apenas 4. Por que só 4? Negativo para os dois, resposta do MAP, resposta do ar, né, que é o 5 volts com controle de tensão, e 5 volts do MAP. Então eles compartilham o mesmo aterramento. Então, nesse carro, como temos MAP e temperatura do ar juntos, né, temos, ao invés de 5, apenas 4 fios para os dois sensores, tá? Mas, de novo, respostas independentes. Eles compartilham apenas o aterramento, tá? E o MAP tem aterramento, 5 volts, para ter a resposta. Temperatura do ar, não. Tem aterramento e
a alimentação de 5 volts dele já é a resposta, né? É o chamado 5 volts com controle de tensão. Legal? Além do sensor MAP, na aula de hoje veremos mais 2 sensores. Dois sensores na tubulação de escape. Veremos os sensores de oxigênio. A popular sonda lambda 1, sonda lambda 2. O sensor de oxigênio pré-catalisador e o sensor de oxigênio pós-catalisador. As duas sondas lambda que temos nesse sistema. Legal? Então vamos lá. Falar então de sensor MAP e os sensores de oxigênio. Telinha de introdução para vocês aqui no seu universo do mecânico. Vamos lá. Introdução que nós veremos e teremos aqui para passar para vocês. Veremos então neste terceiro encontro os detalhes, né? Os detalhes sobre quem? Sobre os sinais de entrada. Os 2 sensores de oxigênio são 2 e ainda a importância do sensor que mede a pressão absoluta no coletor, o sensor MAP. Então, são sinais de entrada importantes, 2 no escapamento, 1 na admissão, para que a ECU consiga adequar todo o mapeamento aí do Ford Fiesta 1.6 Flex. Telinha, o veículo para vocês e vamos lá já para nossa diagramação. Olha, pessoal, os sinais de entrada estão aí quase todos com asterisco. Ó. Fase MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, temperatura do ar, interruptores. Semana que vem veremos ainda detonação, velocidade e borboleta. E a aula de hoje, MAP e lambdas. Todos esses sinais na ECU IAW4CFR para adequar os atuadores. Válvula termostática com aquecimento, eletroinjetores, marcha lenta, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Detalhes para vocês. A formação da mistura ar e combustível tem como base o quanto temos de oxigênio na saída dos gases do escapamento. Assim, os 2 sensores lambda auxiliam muito na programação dos respectivos tempos. Então, assim, temos sonda 1, sonda 2. Com os sinais desses 2 sensores, o 1 tem um mapeamento específico, o 2, um mapeamento específico. A ECU faz a adequação do funcionamento do motor. Pessoal, podemos ter um carro amarrado, ruim de andar, porque a sonda 2 está travada. Sem brincadeira. Pode acontecer isso na prática. Podemos ter um carro amarrado, ruim mesmo de andar, né, baixo desempenho, porque a sonda 2 está ruim. A ECU vai tentar adequar o mapeamento para melhorar o funcionamento dela, amarra o carro e não acusa isso como falha no sistema. Então, uma dica. Você tem possibilidade de falha de sonda lambda, desligue ela e teste o carro. Pode desligar um, pode desligar 2, desliga as 2 e faça o teste. Sem brincadeira. A partir do momento que você tira o chicote do sensor, corta, né, a alimentação, né, lógico, não vai cortar o fio, só desconectar. A ECU vai adotar estratégias de emergência sem o sinal errado da sonda lambda, supostamente defeituosa. E o defeito do carro resolve. Pelo menos você testar o carro e ter a certeza que a falha é no sensor de oxigênio, 1 ou 2, tá? Então fica bem a dica aí para todos vocês. Bom, vamos falar primeiro então de sensor de oxigênio, sonda lambda, né? 1, temos o quê? Nessa tela aí do motor, ó, a fixação dos 2 conectores das sondas no Fiesta. Capô do Fiesta aberto, a grande carcaça do filtro de ar, ali junto, né, do painel anti-chama,
temos os dois conectores. Observem, um marrom, né, cinza, né, para ser mais nítido, e outro azul. O cinza é da sonda lambda pré-catalisador, 1. O azul da sonda lambda pós-catalisador, A2. Então, de cara ali, você já enxerga, né, pelas cores, os dois conectores, cinza 1, azul, sonda 2. Tá? Vou falar sobre isso para vocês, então. Localização. Como a fixação dos dois sensores de oxigênio é onde? Na tubulação de escapamento. Temos no compartimento do motor os dois conectores que vão ser ligados ao chicote, né? Ambos de 4 fios, um cinza, outro azul. Claro, não tem nem como montar errado, né? É cinza com cinza, azul com azul, tá? Assim é possível se fazer as medições diretamente nos conectores dos sensores. Você não precisa ir embaixo do carro, olhar lá o fio, dá para você ver por cima. Fácil, 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 tá? Coloca uma agulhinha assim por trás do conector para fazer a captação de sensor, né, do sinal, né, média em tensão elétrica, tá? Para você poder justamente, né, fazer análise de funcionamento sem desmontar nada. Abrir o capô, você já tem acesso aos dois conectores da unidade de comando, né? Vai para a unidade e vai para a solda. Tem acesso ali aos dois chicotes do sensor de oxigênio, tá? Claro, o sensor tem uma comunicação digital. Vamos usar ele, vamos lá. Telinha para vocês então. Sensor de oxigênio 1. Primeiro, olha o conector dele. Olha lá, ó, cinza, ó. Cinza com cinza, né? Como falei para vocês, né? Ó, conector cinza da sonda lambda 1. Da 2, o conector é azul. 4 fios. Observem até pela ponta do sensor, tá? Como que é o formato desse sensor de oxigênio nessa linha do Ford Fiesta 1.6 Flex. E claro, vamos já à teoria, né? Sensor de oxigênio 1 é um sensor fixo diretamente no coletor de escapamento que faz a comparação entre o teor de oxigênio com nível constante, externo e com nível variável dentro da tubulação de escapamento. É do tipo planar. Então, atenção, o sensor de oxigênio nessa linha vai ter os fios brancos paralelos. Os fios da resistência de aquecimento na linha flex é paralelo. Tá? Na linha antiga, só gasolina, os brancos são cruzados, né? Estão na diagonal, que é o sensor de oxigênio mais antigo, do tipo Finger. Tá? Então, nesse modelo flex, já é tipo planar. Esse modelo da foto, né, as fotos dessa aula, é um Ford Fiesta 1.6 2011. Só para identificarem ano do carro, tá? Então nós temos o sensor de oxigênio que vai medir essa variação da quantidade do teor de oxigênio dentro do escapamento. Então ele faz o comparativo, o teor variável dentro da tubulação com um teor fixo, que é o ar que a gente está respirando, o oxigênio que a gente está respirando aqui, que tem mais ou menos aí 21% de oxigênio, tá? Como que funciona? Olha que legal, vocês viram a sonda lambda, né? Fora, olha ela aqui, tá? Nessa ilustração, tá? Ó, olha lá o cabinho verde, a sonda lambda ali, ó. Não dá nem para enxergar os fios brancos direito, né? Tá meio escondido, né? Nessa foto, tá? Mas é o que? Sonda lambda 1, diretamente no coletor de escapamento. Estão vendo? Já rosqueado, direto no local bem quente, bem aquecido, né? Justamente porque sonda lambda é um gerador de sinal elétrico. Ela gera um sinal elétrico. Claro, é de baixa, né? Baixo valor de tensão, até 1 volt mais ou menos, né? Mas ela é um gerador de sinal. Vamos lá, o funcionamento. Desde que esteja aquecido acima de 300 graus Celsius, né, o sensor lambda, né,
acima de tem que estar quente. Teremos a geração de um sinal elétrico de baixa intensidade, de acordo com a comparação, né, da placa tipo planar dentro da sonda e bem na passagem dos gases pelo escudo do sensor. Então a sonda lambda tem um escudinho por fora, né? É só proteção. A medição é lá dentro, entre a placa tipo planar, que vai conseguir comparar o oxigênio com teor variável, passando pelo escapamento, com o teor constante, que chega até o sensor pelos próprios, né, o próprio fio do sensor, chega o oxigênio lá dentro. Essa comparação, né, vira o que? Um DDP. Teremos uma diferença de potencial quando o sensor está aquecido a em torno de 300 graus Celsius. E a sonda lambda gera o sinal elétrico. E aquece bem rápido, né? Sonda lambda do tipo planar aquece rapidamente. Coisa aí de segundos, né? Até menos de 1 minuto. A sonda lambda já está trabalhando devidamente aquecida. Ela é um gerador de sinal. Tanto é que não precisa nem de positivo, né? Dos 4 fios, temos um aterramento da sonda, sinal de resposta. Um positivo para o aquecimento e o negativo para o aquecimento da sonda. Ou seja, temos um positivo e um negativo que é da resistência de aquecimento, para aquecer o sensor, mesmo ele estando diretamente no coletor de escape. Mesmo assim, ainda temos o aquecimento, tá? Mas não tem positivo para a sonda funcionar. A resistência não está ligada diretamente à resposta do sinal. De jeito nenhum. A resistência é só para aquecer o sensor de oxigênio. Só para isso, tá? Não tem nenhuma ligação com a resposta do sensor. Nada. Só precisa do quê? De um aterramento. E, claro, estar aquecido acima de 300 graus Celsius. Vamos ver o sinal da lambda lá no scanner? Vamos lá. Aqui, ó, uma leitura no scanner, né? Ó, temos lá em cima, né? Iniciando aí a duração da ignição dos cilindros, ó, 1, 2, 3 e 4. Olha que interessante, né, pessoal? O motor está desligado, motor parado, chave ligada nessa foto do scanner, ó. E aí ele diz, ó, duração da ignição, cilindro 1, 4.3 milissegundos. 2, 3 e 4. Todo mundo parado, né? Todo mundo ali, ó, 4,3 milissegundos. Está travado. Avanço 0 graus. Tempo de injeção 0 milissegundos. Por que 0 milissegundos? O bico está fechado, né? Não tem nenhum tempo no bico injetor. Carga do motor 0%, né? E a sonda lambda nessa foto, né? Nessa medição aqui no scanner está com 0 volts. E claro, né, ó, marco aqui, ó, sonda lambda 1. Ou seja, a 1 é a pré-catalisador, é a antes do catalisador. Agora entendam sempre, a leitura que você tem aí, ó, nesse exemplo, do sensor de oxigênio no scanner, ela não é, em hipótese nenhuma, conclusiva para diagnósticos, tá? Porque tem um sinal ali que está tendo uma variação da ICU, está tendo uma modificação da ICU, para ter um tempo de lentidão ou um tempo de atraso da informação. A medição de sonda lambda, legal, é lá no sensor, com o multímetro em volts ou com osciloscópio. Aí você enxerga o sinal da sonda diretamente, tá? E nesse caso, como é bem fácil o conector, né? Tá bem fácil o acesso tanto da sonda 1 como da sonda 2, não perca tempo. Coloque uma agulhinha por trás do conector assim, ó, do fio e faça a medição. Simples e rápido e, claro, eficiente também. Assim você consegue ter ideia
de como que a sonda lambda 1 é veloz, como a variação de sinal dela é muito rápido, e como que a variação do sinal dela faz com que a ICU tenha o quê? Uma variação do tempo de injeção. E isso, numa média, teremos uma mistura muito próxima do ideal. Essa é a intenção. Essa é a intenção do sensor de oxigênio. Fazer adequação e, principalmente, né, trazer, né, a mistura para mais próximo possível do ideal. No scanner, no equipamento diagnóstico, teremos a indicação de qual sensor está a leitura. Vocês viram, né? Sempre a indicação de sensor 1 refere-se ao sensor principal, antes do conversor catalítico e que altera os mapas, principalmente da injeção de combustível. Então é assim, a sonda lambda 1 é mais importante. Não que a 2 também não tenha, né, a sua importância, mas a sonda lambda 1, para o mapeamento, para a adequação do tempo de injeção, é ela quem manda. Entendam que a sonda lambda 1 está antes do catalisador. Ou seja, os gases não sofreram conversão catalítica. Não. Está o gás nu e cru. Ou seja, do jeito que queimou, o que sobrou da queima, está ali na sonda lambda 1. Concordam? Se foi mistura rica, se foi mistura pobre, é real. É real. Tanto é que a sonda lambda 1 ela é fixa antes do catalisador, que na verdade já é o coletor de escape. Então a sonda 1 ela está praticamente no coletor de escapamento, captando os 4 gases, as 4 saídas do motor. Tá? E em cima do sinal dela, a ICU adequa o mapeamento. Indicou mistura rica, um sinal de tensão alto. O que a ICU vai fazer? Vai diminuir o tempo de injeção. Indicou uma mistura pobre, tem muito oxigênio. O que a ICU faz? Aumenta o tempo de injeção. Faz a correção, ó, de forma muito rápida. E realmente, se você fazer uma análise do tempo de injeção no scanner e o multímetro vendo a sonda lambda, pessoal, é absurdo. Sinal da sonda, mistura rica, tempo de injeção, diminui. Sinal da sonda, mistura pobre, tempo de injeção, aumenta. Ficam assim, ó, regulando o tempo todo. E aí, em uma média, a mistura fica bem próxima do ideal. Muito próxima. Tá? E essa é a ideia. Esse é o objetivo. Sonda lambda só diz 2 coisas para a ECU. Ou a mistura está pobre, ou a mistura está rica. Não diz que a mistura está ideal. Não diz. Não diz, ó, parou aí, para aí que tá, ó, perfeitinho. Para aí que nem mexe mais. Ficou perfeita a mistura. Não diz isso. Não dá isso, né? Como um sinal elétrico para a ECU. Sempre vai ser indicação de mistura rica, mistura pobre. Rica, pobre. Pobre, pobre. Rica. Pobre, rica, rica. Fica assim. Para numa média estar muito próximo realmente do ideal. Vamos lá. Olha aí o destaque, né? Os 2 conectores das sondas, né? Ó, conector marrom, sonda 1. Para ver tanto o chicote quanto o conector. E o azul, né? O cinza é sonda 1, né? E o azul, sonda 2. Tá? Tanto o chicote quanto o lado conector elétrico. Ambas são de 4 fios e ó, fácil localização. Ó, painel anti-chama, facinho ali para poder fazer o diagnóstico. Ligações do S1. Quem que é o S1? Sonda lambda 1. São 4 fios em cada sensor, obviamente. Sendo que terminal 1 da sonda vai ligado ao pino 1. É o massa de aquecimento para o sensor. Na sonda é um fio branco. Terminal 2 vai ligado a quem? Ó? Ao F25. Tá falando já, né? Quem que é F25? O que é um F25? Fusível 25.
é o positivo, né? É o aquecimento. Na verdade, a gente marca aí 12 volts, né? Que é a tensão nominal da bateria. Na verdade, com o motor ligado, isso aí vai dar 14 volts, né? Em média, tá? É a tensão da bateria naquele momento. Então, pino 1 e pino 2 são os dois fios brancos. O 2 é positivo, o 1 é negativo. Só que como já é uma sonda planar, é o negativo com controle em PWM. Ou seja, é o negativo pulsante, onde a ECU controla o tempo através desse pulso. Tá? É um pulso modulado. Pino 3 está ligado ao 20 da ECU, é a resposta. É o sinal do sensor 1. Esse é o fio de cor preta, né? No sensor lambda. E o pino 4 vai ligado ao 9 da ECU, é a massa de sinal, é a massa do sensor, é o fio cinza. Então aí, 1, 2, 3, 4, 1 e 2, os dois fios brancos, 3, sinal, fio preto, 4, fio cinza, o massa para o sensor funcionar. Valores. Dá para ver alguns valores? Claro. Veja na tabela, ó, valores. Mistura da sonda e a tensão de resposta em volts. O que é uma mistura pobre? O que é uma mistura rica? Pobre tem pouco combustível. Rica tem muito combustível. Posso falar assim? Posso até falar. Mas vamos raciocinar como a ECU interpreta isso? Sonda lambda é conhecida como o quê? Sensor de oxigênio. Ela não mede o combustível. Pensaram nisso? A sonda lambda, ela não mede combustível. Ela mede o quê? Oxigênio. Obviamente, uma mistura pobre tem o quê? Pouco ou muito oxigênio? Muito oxigênio. Qual é a tensão de resposta? Entre 0,1 a 0,5 volts. E quando é uma mistura rica, tem muito combustível? Vamos analisar pela ECU. Não é que tem muito combustível, tem pouco oxigênio. Uma mistura rica, tem pouco oxigênio. Vai acontecer o quê? O sinal de resposta sobe, vai de meio a 1 volt aproximadamente. E quando falamos mistura pobre, rica, é esse sinal de tensão que o sensor lambda 1 envia para a ECU. E a ECU faz a correção de quem? Do tempo de injeção do sistema. Ok? Telinha para vocês, claro, o painel de instrumentos deste Ford Fiesta. E vamos, claro, a mais uma dica. A velocidade de resposta do sinal do sensor lambda 1 deve ser sempre muito, muito rápida. Assim, na alteração do mapeamento do sistema, temos a necessidade de uma variação rápida desse sinal. Sonda lambda rápida, sinal que a ECU está adequando rapidamente o sistema. Sonda lambda lenta, ou a sonda lambda está contaminada, está com problema, ou a ECU está demorando para corrigir a mistura. Ok? Muito bem. Vamos ao intervalo de aula, ao espaço de um dos nossos patrocinadores, e volto na sequência para falar sobre a sonda lambda 2. Então vamos ao intervalo e volto já já com a aula aqui no seu UMEC.